O Minha Novela de hoje tá começando e você talvez não tá reconhecendo, mas eu sou o Paulo que narra todos os vídeos, todas as emoções do Minha Novela pra vocês durante toda a semana. Um vídeo por semana a gente vai ter aqui pra falar sobre críticas, pra falar sobre o que eu estou achando, sobre atuações, sobre bastidores, curiosidade de novelas. E hoje a gente vai falar sobre Mania de Você, porque a novela está fracassando na audiência. Eu vou trazer alguns motivos, tudo que eu achei, tudo que eu tô acompanhando aqui no Minha Novela de hoje. Então se inscreva, deixe o seu gostei, o seu comentário, faça parte do nosso canal, ajude a continuar crescendo, a gente vai sempre falar sobre novela por aqui. É de noveleiro para noveleiro, tá bom? Então se inscreva, deixe o seu gostei e vamos junto! Bom, Minha Novela estreou nas últimas semanas pela TV Globo, também disponível pelo Globoplay, e dividiu opiniões. Com um texto muito rápido, diferente da sua antecessora Renascer, a novela trouxe essa primeira fase centrada ali nos seus protagonistas, o Rudá, o Mavi, a Viola e a Luma, e a Mércia, e também ali o personagem do Rodrigo Lombardi. O Rodrigo Lombardi, na minha opinião, a atuação dele foi muito aquém. Ele repetiu trejeitos de muitos papéis anteriores que ele já vinha fazendo. Então, ficou uma atuação muito aquém. Com isso, o personagem não teve grandes flutuações. O personagem dele, para quem não se lembra, era o Molina. E ficou todo esse convés aí através do quem matou o Molina. Mas nem gerou tanta expectativa no público, porque a gente tem personagens tão rasos que o público não criou essa identificação. Eu gosto da novela, eu gosto do João Emanuel Carneiro, gosto sim dos textos dele, acho que ele escreve boas camadas, boas reviravoltas, mas ultimamente muitos noveleiros, muitos autores da Globo, eles estão escrevendo série ao invés de novela. E o público hoje tá querendo novelão, tá querendo novela. A gente quer ver novela. Você olha pra mocinha, você sabe quem é a mocinha, sabe os objetivos da onde ela vai chegar, os conflitos que vai ter pra essa mocinha. Até porque, meus amigos, sejamos sinceros, toda a literatura, toda a produção hollywoodiana, toda a produção de cinema, só acontece um sucesso, só é um sucesso. A gente tá falando de Titanic, a gente tá falando de filmes aqui consagrados que ele precisa ter a jornada do herói. Ou seja, a mocinha, o mocinho, eles precisam enfrentar o herói, a sua jornada do herói, enfrentar desafios para conseguir atingir um sucesso. Eu sou psicanalista, vou ser sincero para vocês, não tem como você escrever uma boa história se não tiver um mocinho para ter a sua jornada do herói, porque é isso que inspira a nossa vida através dos arquétipos aí que a gente pode usar, o arquétipo do vilão, o arquétipo do mocinho, para a gente saber contar essa história. Ultimamente, a gente tem visto muito assim os vilões ganharem protagonista. A gente teve a Carminha, que foi uma vilã amada, né? Tipo, eu amo o vilão. Por exemplo, o Mavi é o melhor personagem da história, porque ele tem um vilão de muitas camadas. Por que acontece isso? Porque a gente não tem mocinhas muito bem construídas. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito forte de construir grandes mocinhas, grandes mulheres, que passam essa trajetória. Acaba que a gente se identifica com a história do vilão, porque o vilão, quando ele traz essa amargura, essa decepção, por exemplo, o Mavi, ele deixa muito claro que ele sonha em ter o amor dessa mãe. Então você já identifica direto com essa rejeição que ele teve. A Carminha, a mesma coisa, né? Ela tinha essa rejeição, a família, né? Que ela poupou em não ter, que no final era um sonho dela ter. E com isso você se comove com essa rejeição, com esse lado sombra desse vilão, dessa vilã. Voltando para Mania de Você, a gente pode dizer aqui que Mania de Você construiu uma primeira fase sem identificação com os personagens. Ele mostrava a história, mas ele não criou essa empatia pelo público. A Luma era uma mulher, né, uma menina ali que tinha o seu grande amor pelo Rudá e descobriu que acabou sendo traída pela sua melhor amiga, que é a
Viola. A Viola, de certa forma, seria a grande protagonista, mas ela trai a sua melhor amiga com o Rudá. Essa tensão entre a Viola e o Rudá, ela foi muito mal escrita. O autor ele poderia, na minha visão, colocar essa conexão entre os dois, mas ele poderia, sem ter beijo, sem ter traição, ele poderia construir essa tensão entre os dois ao longo do tempo, ao longo da história. Porque colocar os mocinhos para ficar num primeiro instante, qual é a narrativa depois? Você pode segurar esse casal e ir fazendo essa construção ao longo do tempo. O João Emanuel Carneiro ele foi precoce em fazer eles se arranjarem muito rápido, fazerem os casais acontecerem. A novela, ela tem a premissa de ser mania de você. Então, mania quer dizer que esses personagens eles vão ter essa posse em torno de um de outro. Mas aonde está o respiro? Aonde eu torço para alguém? Onde eu me identifico com a história de alguém? Na primeira fase não tinha ninguém. Você tinha esse conflito desses protagonistas que era muito forte. Depois você ia lá para a história da Isis, que era mais forte ainda, que era uma mulher completamente que queria ter as posses do marido, né? Ficou uma semana completamente pesada, né? E ainda aquela fotografia muito azul que acaba broxando a sua experiência quando você tá assistindo Mania de Você. Aí veio a segunda fase, veio Quem Matou Molina, veio toda essa construção da narrativa de novos personagens entrando, mas todos os arcos que entraram ainda continuam sendo muito pesados. E aí acabou que a história do João Emanuel Carneiro ficou sem alguém que te faça ter empatia. A chance dele resolver isso é assumir de vez que a Luma é uma grande protagonista, que ela tá buscando vingança, que ela tá buscando saber quem fez isso com o pai dela, roubou todo o dinheiro dela, o Mavi roubou todo o dinheiro dela, então ela quer essa vingança e assumir ela como a protagonista, para assumir todo esse papel dela de que foram uma talaricagem que fizeram com ela e deixar a Viola como a grande vilã. Por que não? A vilã acaba sendo não tão a grande vilã, mas aquela falha de caráter, né? E assumir mesmo para quem torcer pela Luma. Pode ser o melhor caminho pro João Emanuel Carneiro. Eu acho muito difícil ele colocar a Viola como a grande protagonista agora. Porque ela e o Rudá, eles traíram. Então essa traição não vai ser perdoada pelo público. O público não vai comprar essa história deles. E acho muito difícil dele reverter a situação, a história por ali. O Rudá, ele pode até reverter um pouco essa situação. Mas ele sempre vai ser o cara que não é confiável. Porque ele ficou com uma, ele ficou com outra, ora ele ama uma, ora ele ama outra. Então quando você olha pro Rudá na tela, fica um personagem apático. Tem muita gente que tá gostando do trabalho do ator. Eu não gosto, não é o trabalho do ator que tá ruim, é o texto que tá ruim. Então o texto dele é ora confuso. É um protagonista, não é um protagonista, é um mocinho, não é um mocinho. Esse jogo do João Emanuel Carneiro, ele já foi colocado em A Favorita e ele funcionou um pouco, porque a gente lembra que teve que ser antecipado, que o público não comprou essa ideia de dividir vilão e mocinho, de não saber quem é. Você pode fazer isso, esse experimento, mas o problema é que lá em A Favorita tinha muito de novela. E ele conseguiu fazer isso mais pausadamente. Ele fez essa construção. Em Mania de Você ele não fez. Ele quis se inspirar muito em The White Lotus. Não sei se vocês conhecem essa série da Max, que acontece num hotel, acontece vários crimes, e aí fica nessa coisa assim, muito série. Como série, ela sendo menor, nossa, ela ia ser perfeita, né? Você faz essa construção das protagonistas ali, que você não confia em ninguém, como série perfeita, mas como novela, como novelão que tem que ser, não funciona. O público não compra a ideia. E para piorar a situação, nas últimas semanas, a Carla Bittencourt, lá do portal do Léo Dias, ela que fala sobre novela, ela até escreveu que pode ser que vale tudo até entre mais tarde ao ar, porque a Globo tá com medo da audiência de Mania de Você, porque tá oscilando ali nos 23 aos 24 pontos. O José Armando Vanucci, outro colunista de TV, ele falou, olha, eu acho muito difícil de reverter essa audiência. Eu também acho muito difícil de a Globo conseguir ali aumentar os índices da audiência da novela. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Você acha que a audiência vai subir? Você acha que a novela vai aumentar os números? Bom, esse foi minha novela de hoje especial, falando sobre tudo que eu tô achando de Mania de Você. Comentem aqui, deixe o seu gostei, o seu se inscreva. Volta e meia a gente vai estar aqui
frente a frente, começando de noveleiro para noveleiro, falando sobre novela. Tamo junto e até amanhã às 11 da manhã por aqui no Minha Novela.